7h41, a gente conversa agora com o diretor regional do Senai do Distrito Federal, Marco Seco, um assunto bastante interessante e importante também. De acordo com o mapa do trabalho industrial, o Distrito Federal nos próximos 3 anos vai precisar qualificar 186 mil profissionais. Então aí de 2025 também chegando a 2027, um assunto interessante e importante, e por isso o nosso contato. Tudo bem, diretor Marco Seco? Seja bem-vindo aqui ao jornalismo da Nova Brasil. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes aí do Jornal Nova Brasil, Brasília, da Rádio Nova Brasil. É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso, muito bom poder conversar com o senhor. Então, queria saber desse dado interessante aí, que foi divulgado pelo Mapa do Trabalho Industrial, e por que desse número 186 mil? Então, Rafael, o Mapa do Trabalho Industrial é uma produção feita pelo Observatório Nacional da Indústria, da Confederação Nacional da Indústria. Ele é um documento que procura, a partir das projeções de emprego formal e delimitação do emprego na indústria, né, ele estabelece uma estimativa por demanda da formação industrial. Esse é um trabalho já com bastante consolidado, né, já mais de 10 anos que a gente realiza, então ele tem uma acuracidade bastante alta. Ele é feito com base em estudos em cima do CAGED, de movimentação, né, de empregados e empregadas, perspectivas de economia, né? Então ele consegue ser muito no alvo ali em termos de demanda, né? Como eu disse, a última edição foram os 4 anos e é exatamente coincidente com o que aconteceu. Então, quando a gente traz esses números aqui, estimativo para o Brasil todo, nós estamos falando de 14 milhões de profissionais precisando passar por formação ou requalificação. E aqui no DF, o nosso recorte, a gente fala em 186 mil profissionais. Então, quando a gente enxerga o foco da indústria, naturalmente, né? Nós temos hoje na indústria aproximadamente 105 mil trabalhadores. Então, quando a gente fala em 186 mil, desses 186 mil, 33 mil são novas formações que vão precisar ser feitas, jovens, né, que estão entrando no mercado, que precisam passar por formação, e 150 mil, 153 para ser mais exato, é foco de requalificação. Então são trabalhadores que já estão no mercado, né, e que precisam passar por uma atualização tecnológica ou por uma formação na linha de soft skills, né. Então, por isso esse número de 186 mil. Bacana, muito interessante, diretor. E eu vou confessar para o senhor que eu sou leigo no assunto e por isso a sua participação com a gente aqui é muito importante, porque você é especialista nessa área. Como fazer para chegar, né, na qualificação e nesse número que me parece um número alto, mas como o senhor explicou, faz parte de um estudo que é elaborado já há bastante tempo? Para você ter uma ideia, Rafael, o Senai, por exemplo, no Distrito Federal, nós realizamos aproximadamente 40 mil matrículas ano. Então, em tese, né, em 3 anos, né, nós estamos falando de 25, 26 e 27, nós vamos fazer umas 120, 150 mil matrículas, né, próximo disso. Só que a gente não conta somente com o Senai, né? O Senai é o principal ator nesse processo, mas nós temos outras instituições que contribuem para esse processo, né? Por exemplo, universidades, institutos federais, as escolas técnicas da própria Secretaria de Educação, outras instituições privadas, né? Então, há muitas oportunidades e os números não assustam em termos de volume, apesar de quando você olha o número, né, parece realmente grande, né? Bacana, muito bom, né? E quais são as áreas de maior demanda? Dá para fazer esse tipo de análise ou não? Sim, sim. O mapa ele traz exatamente uma classificação dizendo os setores, né, com maior volume de operação. Naturalmente, pensando no setor industrial, nós temos o setor mais pujante da nossa economia industrial é o setor da construção civil, né? Então, nós estamos falando de 25 mil profissionais que devam passar por esse tipo de formação nesses próximos 3 anos. Outro setor que também é bastante emergente, bastante forte, é o setor de tecnologia da informação e comunicação, TICs, né? São 23 mil profissionais falando em analistas de tecnologia, técnicos de operação, técnicos de desenvolvimento. Então, são áreas assim, com maior valor agregado, né? Uma outra área que também tem uma demanda forte é a parte de manutenção e reparação. Então, a nossa cidade tem um perfil, uma cidade já de mais de 60 anos, né? Muitas construções, né? Então, ela exige muita manutenção. Aí a gente está falando de manutenção, estamos falando da parte elétrica, parte de refrigeração, estamos falando de veículos, né?
Nós temos mais de 1 milhão de veículos circulando pela cidade. Então, isso tudo exige uma manutenção constante, né? Então, há muita oportunidade nessa área aqui também. E uma quarta área que é bem demandada é a parte de alimentação. Então, há muitas oportunidades nesse meio, né? Não só no industrial, mas também no comércio e serviços, né? Aí nós estamos falando de mais 13 mil. E transversalmente você tem várias ações que acontecem na linha de logística, transporte, né, que são ocupações transversais que atendem a questão de mobilidade, a questão de segurança, né, são áreas que também serão bastante demandadas. Diretor, o senhor comentou sobre o avanço tecnológico, que é realmente Sim, impressionante, né? A nossa vida cotidiana mesmo, a nossa vida pessoal já cada vez mudando mais rápido por conta do avanço tecnológico. Isso tem, verdade. obviamente, impacto em várias profissões que estão tendo aí que se atualizar, se reinventar. Então, minha pergunta é em relação a esse avanço tecnológico. É possível que exista uma atualização nesse número de pessoas que tenham aí que se qualificar justamente pelo avanço tecnológico? É possível que esse número de 186 mil seja ainda aumentado ou não? Então, veja, boa parte dessa formação, né, desses 186, veja, esse olhar da indústria, né? Então, você tem Uhum. ainda comércio e serviços, né, que tem volumes bastante significativos também. Então, certamente há essa necessidade. Desde as mais simples operações, né, elas passam a ter uma exigência. Hoje em dia, por exemplo, há empresas que você bate o seu ponto de forma digital, no celular, fazendo um acesso, né? Vamos pegar uma outra profissão, em tese parece um processo simples, né? Você está um jovem que trabalha numa cafeteria, Boa. que sirva o café, né? Então hoje a gente sabe que tem algumas cafeterias que você consegue imprimir no café ali, no café mais gourmet, uma foto. Uhum. Então, esse jovem vai ter que saber acolher essa foto vinda do cliente, né? Ele vai pedir, o cliente vai enviar para ele vai receber essa foto no seu celular e vai alimentar na cafeteira que vai fazer impressão no cafezinho, né? Então, veja, ele tem que ter essa agregação de valor tecnológico nesse processo, né? É um processo simples, né? E assim, a maior parte das profissões vão ter esse nível de exigência. Uma coisa é você utilizar a tecnologia, outra coisa é o desenvolvimento. Então, na área de TICs, você estará trabalhando no desenvolvimento de tecnologias, né? Criando novas possibilidades, né? E nas outras profissões, você vai ter que usar equipamentos com maior valor agregado. Antes você usava vamos dizer, na construção civil, uma trena analógica, né? De tecido, uma trena de lona. Hoje você usa uma trena digital, que você coloca aqui na parede e ela joga uma luz lá do outro lado, bate na outra parede e diz a distância. Então, o trabalhador precisa ter essa adequação, seja em que setor for, né? Ele precisa estar atuando. Quando você pensa na área administrativa, hoje a utilização de inteligência artificial nos processos, na elaboração, na revisão de textos, já é bastante comum. Então, isso tudo exige do trabalhador uma adequação contínua, né? Bacana, interessante. Então, só para a gente contextualizar bem e a gente repassar Claro. algo que você citou na entrevista que eu acho interessante. Esse número contempla a necessidade da formação de 33 mil profissionais e de requalificação de 153 mil que já estão no mercado de trabalho. Pelo que eu entendi, é isso, né? Perfeitamente, exatamente isso. Então, veja, nós temos no setor industrial, né, hoje, 100 e poucos mil trabalhadores. Mas vamos pensar assim, um jovem que é formado como eletricista, ele pode trabalhar numa empresa que tem a parte de elétrica, ele pode trabalhar numa indústria da construção civil fazendo a eletricidade predial de um imóvel, e ele pode também ser um prestador de serviço, né? Aí ele não está na indústria, ele está nos serviços, né? Entendeu? Quando você olha os setores produtivos. Então você cria muitas oportunidades, né? Mesma coisa um jovem da área de alimentos, ele pode trabalhar numa indústria que produz alimentos, ele pode trabalhar numa confeitaria, numa panificadora, num restaurante, e ele pode empreender num serviço de buffet, por exemplo. Então você tem oportunidades, né, que não se vincula somente ao emprego, né, carteira assinada, mas sim a questão da geração de renda, né? O foco principal, naturalmente, aqui é a questão do emprego, que é o controle que o Ministério do Trabalho realiza em cima de estatísticas, né, de empregados e desempregados, né?
mas também possibilita ao jovem, ao trabalhador, ter o processo de empreender, poder desenvolver alguma iniciativa por conta própria, né? Muito bom mesmo. A gente conversou com o Marco Seco, que é diretor regional do Senai-DF, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Uma conversa muito interessante, porque é um tema um pouco técnico, complexo. Ele conseguiu trazer exemplos para a gente aqui. Diretor, muito obrigado pela atenção com a Nova Brasil e até a próxima. Obrigado, Rafael. Só vou deixar aqui o nosso site, né, para acesso. Os nossos cursos do Senai são totalmente gratuitos, né? Então, os interessados podem nos procurar no www.cursos.senaidf.org.br, né? Estamos à disposição. Bom dia.